amigo vascaíno, presidente Pedrinho veio a público e falou tudo. Falou sobre a situação do jogo do Vasco da Gama contra o Flamengo no Engenhão. Falou sobre a situação aí de reforços do Lloyd. Falou também sobre a situação envolvendo a recuperação judicial. A gente vai falar muito sobre o clássico de amanhã. Afinal de contas, aí o Carille finaliza a preparação hoje para esse duelo entre Vasco da Gama e Flamengo. Claro, a gente vai falar muito aí sobre a situação envolvendo reforços, porque hoje fecha a janela internacional, mas a janela nacional doméstica simplesmente vai reabrir no dia 11 de março e vai até o dia 10 de abril. E sem perder tempo, o Vasco segue firme no mercado em busca de reforços aí para a competição do ano, que é o Campeonato Brasileiro. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para você poder se inscrever. Vamos falar do clássico contra o Flamengo? Mas antes da gente colocar aqui a nossa opinião, vamos colocar o Pedrinho, porque o Pedrinho falou sobre essa situação do clássico no Engenhão. Vamos colocar o Pedrinho aqui para ver o que ele falou? Vamos lá. Em nenhum momento foi colocado, vou jogar no Engenhão, porque eu acho que eu diminuo qualquer tipo de diferença sobre o Flamengo que as pessoas estão colocando. Estão apequenando o Vasco. Pelo contrário, em nenhum momento foi colocado para tirar qualquer diferença de jogo. A minha posição, ela não está apequenando o Vasco. Pelo contrário, eu estou dando representatividade à instituição. Porque o Vasco, desde que eu entrei e assumi, ele não vai acatar decisões, ele vai participar de certas decisões. Eu quero ter uma relação ótima com o Flamengo, com o Fluminense, com o Botafogo, com a FERJ, com a CBF. É isso que a gente precisa de diálogo, não de briga. Como não teve diálogo, eu precisava ter um local para jogar. E aí a gente solicitou o Botafogo. Quando a gente mandou ofício para a FERJ isso divulgado, já era tarde para qualquer tipo de outra situação, porque a decisão já está tomada. E para registrar também alguns pontos, quando a gente vai jogar como mandante no Maracanã contra o Flamengo, a gente só tem a nomenclatura de mandante. A gente não exerce nenhum processo de mandante. A gente tem um número de assentos de visitante, vagas de estacionamento de visitantes, vestiários de visitantes. Vestiários de visitantes. E o Flamengo, como visitante, ele tem os processos de mandante. Então, a minha equipe, ela se sente visitante no jogo de mandante. Então, o único ponto é que, assim, os meus jogadores precisam sentir que eles são mandantes do jogo. E todo o aspecto final, comercial, tudo isso. Então, assim, não é birra, não é uma briga, pelo contrário. Tá aí o Pedrinho falando sobre a situação de jogar no Engenhão, no Maracanã. Fato é que o Vasco, na atual condição, não pode jogar no Maracanã, na minha opinião. O Vasco não pode ter um custo operacional de partida de R$ 1 milhão. Vasco pagando aí R$ 300 mil de aluguel para jogar contra o Flamengo no Maracanã, e o Flamengo, quando joga lá, paga 90 no Fluminense. Então, o Vasco pagando 3 vezes mais. Mas o seguinte, falando propriamente dito do jogo aí, né, o jogo marcado para 17h45, no Newton Santos, com capacidade máxima, no setor norte e sul liberado, confirmado aí o Vasco com 2 desfalques aí, o Tietê com uma contusão no ligamento cruzado do joelho
o Paulinho suspenso devido ao terceiro cartão amarelo, mas é aquela situação, se tem desfalque, tem reforços também que foram liberados para poder atuar e está aí nas mãos do Carille se serão usados ou não. Garré, Nuno Moreira e Lloyd deverão ir para o jogo. Inclusive, no time titular do Vasco da Gama, ontem estava o Garré no treinamento. O provável Vasco, com Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas e Piton, o Gumbura, Cocão, Jair, Coutinho, Garré e Vegete. Esse é o time do Vasco da Gama. Pois bem, Pedrinho ontem também falou sobre essa situação aí envolvendo a recuperação judicial no Vasco da Gama e a gente vai falar aqui sobre essa situação. E, segundo o Pedrinho falou, né, ele colocou os bens dele particulares aí como garantia no processo de recuperação judicial. Vamos ver o Pedrinho falando aqui, porque isso também é muito importante, tá? Então, vamos lá, vamos colocar aqui para a gente tomar conhecimento, posicionamento oficial do Vasco da Gama sobre essa questão. Vamos lá. Como administrador da RJ, e os meus bens, eles podem ser bloqueados pela justiça se tiver fraude, gestão temerária e corrupção. Então, eu acho que isso é a maior prova do compromisso que eu tenho com a instituição. Porque não vai ter corrupção, não vai ter fraude e não vai ter gestão temerária. Mas, além de tudo, é uma confiança muito grande na sua equipe, né? Eu confio Porque, muito no em fim, mim, não é só sobre você, né? não é só sobre mim, é sobre uma equipe. Mas é óbvio É arriscadíssimo. que quando os bens estão ali, mas eu acho que isso obviamente, quem fosse o administrador e respeitasse a instituição e fosse uma pessoa séria, deveria fazer. Então, assim, eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer e por acreditar muito no que eu estou fazendo com o clube. Foi o que a repórter falou. O risco de falência é grande, né? Para cada 4 empresas que pedem recuperação judicial no Brasil, apenas uma consegue recuperar. São os dados lá do Serasa Experian. O seguinte, né? Ela falou, arriscadíssimo. Agora a gente torcer para que dê certo. Bom, sobre a situação envolvendo aí reforços, né? Bom, o seguinte, a janela nacional está, perdão, a janela internacional está fechando hoje, tá? A tendência é que o Vasco tenha fechado essa janela internacional com esses 3 jogadores, né? O Lloyd, também o Garré e o Nuno. Coloquem aí nos comentários se vocês gostaram dessas contratações. O Pedrinho até falou muito ontem sobre o Lloyd, mas a situação é a seguinte: o Vasco está firme e forte aí para janela nacional, que vai abrir agora no dia 10 de março, tá? E o Vasco vai trazer um zagueiro, um volante, e o Vasco vai trazer um substituto ali para o Vegete. Sobre a situação de zagueiro, tá? O Vasco continua conversando com o Kaique Naves, jogador lá do Palestra. Ontem o Abel fez uma reunião com o jogador pedindo para ele ficar, mas o atleta quer sair. Além disso, o Vasco mantém aí as 7 chaves aí, o nome aí do volante, né? O Vasco precisa, porque tem uma lacuna ali, só tem o Hugo Moura e o Cocão para fazer essa situação de primeiro volante, mas as grandes situações do momento é a situação do Luciano e a situação do Deivinho, né? O Daverson pediu para se transferir para o Vasco da Gama, ainda não possui proposta, mas, assim, há uma conjectura muito grande para que o Daverson venha vestir a camisa do Vasco, pois a situação aí
dele no Atlético ali, ele quase que já saiu, foi parar lá no Vitória. Então, assim, o Davidson solicitou a transferência dele aí para o Vasco, chegando a proposta aí, ele falou que vai dar um jeito de vir jogar no Gigante da Colina. E a situação também do Luciano, né? O Vasco negocia a chegada do Luciano junto ao São Paulo. Existe hoje o que está atrapalhando essa negociação, embora o Vasco da Gama tenha um interesse, existe ali uma dívida do Vasco com o São Paulo com relação à situação ainda do Léo Pelé, certo? Mas o Vasco está tentando essa contratação aí. Contratação de jogadores que elevariam o patamar do Vasco da Gama aí para muito mais alto, porque o Vasco vai ter aí 3 competições em determinado momento do ano, que é contra, que é a Copa do Brasil. Inclusive, a gente vai jogar contra o Nova Iguaçu, né? A Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro. Precisa ter um elenco bem robusto. Agradeço aí pela atenção de cada um de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.